Acidentes com navios no mar são eventos impressionantes e, muitas vezes, catastróficos. Desde colisões com icebergs até falhas mecânicas e tempestades violentas, há muitos fatores que podem contribuir para esses desastres. Entender as causas desses incidentes e como mitigar os riscos é essencial para aumentar a segurança da navegação. Ao longo da história, inúmeros acidentes marítimos ocorreram, resultando em grandes prejuízos financeiros, danos ambientais e, o mais trágico, perda de vidas humanas. Um exemplo de colisão entre embarcações aconteceu em 1º de março de 2013, quando o graneleiro Biggs Halley colidiu com um navio de carga menor durante sua passagem por Singapura. O impacto foi severo e resultou em danos estruturais significativos. Graneleiros são navios projetados para transportar cargas a granel, como carvão, minério de ferro e grãos, e sua grande estrutura os torna perigosos em casos de colisão. A causa exata do acidente ainda não foi totalmente determinada, mas ele serve como um lembrete dos riscos da navegação em áreas de tráfego intenso. Outro evento assustador ocorreu na costa da Turquia, em 2 de fevereiro de 2021, quando um navio de carga foi atingido por uma onda gigantesca e partiu-se ao meio. As imagens capturadas por câmeras de vigilância no convés mostraram um momento horripilante em que a força do mar destruiu completamente a embarcação. A tripulação conseguiu emitir um sinal de socorro Mayday, mas o acidente resultou na morte de 6 tripulantes e ferimentos graves em outros 5. Esse desastre evidenciou a vulnerabilidade dos navios diante das forças incontroláveis do oceano. No Brasil, um caso marcante foi o do navio de transporte de ferro Star Banner, que encalhou em um banco de areia na costa em fevereiro de 2020. Após mais de 3 meses de esforços para aliviar a carga e reduzir a pressão sobre o casco, o navio acabou sendo afundado em junho do mesmo ano. Ele transportava minério de ferro do porto de Ponta da Madeira para a China, mas sua jornada foi interrompida pelas condições traiçoeiras do mar. O incidente demonstrou como até mesmo embarcações de grande porte podem ser vítimas de encalhes e como o processo de resgate pode ser longo e complicado. A importância das missões de resgate também é um fator crucial na segurança marítima. Em um caso desafiador, a equipe de resgate RNEI enfrentou condições extremas para salvar um barco de pesca cujo motor falhou, deixando-o à deriva e em perigo iminente de colisão contra a costa. A missão durou 9 horas e encontrou diversas dificuldades, incluindo a quebra da linha de reboque em 5 ocasiões. Mesmo assim, os socorristas conseguiram levar os pescadores para um local seguro, destacando o heroísmo e a perseverança desses profissionais. Um dos desastres marítimos mais impactantes ocorreu na Nova Zelândia, em 8 de janeiro de 2012, quando o cargueiro Rena encalhou e acabou se partindo ao meio. O incidente resultou no derramamento de centenas de contêineres no oceano e um grande vazamento de óleo, causando sérios danos ambientais. O capitão do navio foi condenado a 7 meses de prisão por colocar em risco a embarcação e a carga. Esse caso ilustra como erros humanos podem ter consequências devastadoras e como a responsabilidade dos comandantes é crucial para evitar tragédias. Outro exemplo icônico foi a colisão do navio de cruzeiro Norwegian Sun com um iceberg perto da geleira Hubbard, no Alasca, em 25 de junho de 2022. O impacto causou danos estruturais significativos e forçou a embarcação a retornar para reparos, um processo que durou cerca de um mês. Apesar de não haver vítimas, o caso chamou a atenção para os perigos que ainda existem na navegação em águas geladas, relembrando tragédias históricas como o naufrágio do Titanic. Tempestades são uma das maiores ameaças para embarcações no mar. Um navio de carga enfrentou momentos críticos ao cruzar a passagem de Drake, um dos trechos marítimos mais perigosos do mundo. Situada entre a Antártida e a América do Sul, essa região é conhecida por suas tempestades violentas e correntes oceânicas imprevisíveis. Durante a travessia, a embarcação foi golpeada por ondas gigantescas e ventos intensos, dificultando a navegação e colocando toda a tripulação em risco. A combinação das condições extremas da Antártida com o calor da América do Sul cria um cenário perfeito para o desenvolvimento de tempestades ferozes. Outro incidente ocorreu com o graneleiro panamenho Keep Spirit, que encalhou em Aliaga, Peru, em 14 de agosto de 2013. O navio, que transportava 28 mil toneladas de carga,
enfrentou mau tempo durante sua viagem da Rússia para a Turquia e ficou preso em um banco de areia. Após 10 dias de tentativas, a embarcação foi finalmente reflutuada e levada para reparos. Esse caso mostrou como as condições climáticas adversas podem ser fatais para a navegação, exigindo operações complexas de resgate para evitar tragédias maiores. Os furacões são outro fator que pode transformar qualquer viagem marítima em um pesadelo. O navio de expedição MS Expedition enfrentou ventos de categoria 12 enquanto cruzava a Península Antártica em direção ao sul do oceano. Ondas gigantes atingiam a embarcação, ameaçando sua estabilidade e colocando em risco a segurança dos passageiros e tripulantes. Furacões dessa magnitude são capazes de causar danos estruturais severos e comprometer equipamentos essenciais a bordo. A tripulação do MS Expedition precisou aplicar protocolos rigorosos para garantir a segurança de todos a bordo. Em um caso de alto risco, um petroleiro navegava pelo Oceano Atlântico, enfrentando uma tempestade feroz, com ventos intensos e ondas de quase 10 metros de altura. A água começou a inundar os corredores da embarcação, tornando a navegação extremamente perigosa. Além do perigo de naufrágio, havia o risco de que barris de petróleo caíssem no mar, o que poderia causar um desastre ambiental. A tripulação teve que trabalhar incansavelmente para estabilizar o navio e evitar que a tempestade causasse um desastre ainda maior. Outro navio de carga, o Atlantic Hawk, navegava pelos grandes bancos quando foi surpreendido por um furacão. As águas turbulentas e os ventos violentos dificultaram a navegação, exigindo que os marinheiros usassem toda a sua experiência para manter a embarcação segura. A região dos grandes bancos, localizada na costa do Canadá, é conhecida por ser palco de furacões intensos e correntes oceânicas poderosas. A tripulação enfrentou enormes desafios para manter o equilíbrio e evitar danos maiores. O desastre do Costa Concórdia, ocorrido em 2012, foi um dos acidentes marítimos mais trágicos da história recente. O capitão Francesco Schettino foi condenado a 16 anos de prisão por homicídio culposo e por abandonar os passageiros durante o naufrágio. O navio permaneceu encalhado por anos até ser finalmente rebocado em 2014. O acidente resultou na morte de 32 pessoas e causou danos incalculáveis à reputação da indústria de cruzeiros. Outro incidente impressionante foi o naufrágio do petroleiro MT Jade, que enfrentou uma tempestade severa no Oceano Atlântico em 2010. Com ondas gigantescas e nevoeiro denso reduzindo a visibilidade, a tripulação precisou lutar contra as forças da natureza para manter o controle da embarcação. Felizmente, o navio e sua carga resistiram à tempestade sem vítimas, mas o episódio serviu como um lembrete do quão perigosas podem ser as condições marítimas. Esses acidentes marítimos são testemunhos do poder do oceano e da necessidade de rigorosos protocolos de segurança na navegação. Cada incidente ensina lições valiosas sobre os riscos de se aventurar no mar e reforça a importância da preparação, do treinamento e da tecnologia para mitigar os perigos da vida no oceano. A navegação marítima sempre envolveu riscos imprevisíveis. Desde tempestades ferozes até falhas mecânicas, os mares são um cenário onde o inesperado pode acontecer a qualquer momento. Um dos desafios mais temidos pelos navegantes é o fogo a bordo. Em 2018, o navio de carga Maersk Ronan enfrentou um incêndio devastador no Mar da Arábia. O fogo começou no porão de carga e se espalhou rapidamente, tornando-se impossível de ser contido pelos tripulantes. Com temperaturas que ultrapassavam 1 grau Celsius, a tripulação precisou abandonar o navio. Apesar dos esforços de resgate, 5 marinheiros perderam a vida no desastre. Esse incidente revelou os perigos do transporte de cargas perigosas e a importância de regulamentos mais rigorosos para evitar tragédias semelhantes no futuro. Outro caso alarmante ocorreu com o navio de cruzeiro Viking Sky em 2019. Durante uma tempestade na costa da Noruega, o navio sofreu uma falha completa no motor, deixando-o à deriva em águas perigosas. Com ventos de mais de 70 Gonlime-Celchi e ondas de 15 metros, a embarcação começou a ser empurrada em direção a uma área de recifes. A tripulação enviou um sinal de socorro e uma operação de resgate dramática foi iniciada. Passageiros foram retirados do navio um por um, suspensos por helicópteros em meio à tempestade. Felizmente, todos os 1,373 passageiros e tripulantes foram resgatados com vida,
mas o episódio ressaltou a vulnerabilidade dos navios modernos quando enfrentam falhas mecânicas em condições extremas. As falhas estruturais também podem ser fatais no mar. Em 2006, o navio de cruzeiro MS Explorer, conhecido por suas viagens à Antártica, colidiu com uma placa de gelo e começou a afundar rapidamente. A embarcação tinha um casco reforçado para navegação em águas geladas, mas uma rachadura comprometeu sua integridade. Em poucas horas, o navio foi tomado pela água gelada e afundou, tornando-se um dos naufrágios mais famosos das águas polares. Felizmente, todos os 154 passageiros e tripulantes foram resgatados, mas o incidente levantou questões sobre a segurança dos navios que operam em regiões remotas e inóspitas. O Oceano Índico também foi palco de um dos piores desastres marítimos do século XXI. Em 2015, o navio de carga El Faro afundou durante o furacão Joaquim nas Bahamas. A embarcação transportava mais de 33 tripulantes e uma carga pesada, incluindo contêineres e veículos. À medida que o furacão se intensificava, com ventos de até 220 km/h, o navio perdeu contato com a base e desapareceu. Dias depois, destroços foram encontrados à deriva, e uma investigação revelou que a embarcação sofreu uma falha catastrófica devido à força da tempestade. O naufrágio do El Faro expôs os riscos enfrentados por navios que tentam navegar em meio a ciclones tropicais e a necessidade de sistemas meteorológicos mais eficientes para prever e evitar tragédias. Outro fator que pode levar a desastres no mar é o erro humano. Em 2012, o navio de cruzeiro Costa Concórdia colidiu com um banco de areia na costa da Itália devido a uma manobra imprudente do capitão. A embarcação tombou, resultando na morte de 32 pessoas. O capitão abandonou o navio antes da evacuação completa dos passageiros, o que gerou indignação mundial e levou à sua condenação por homicídio culposo e negligência. Esse acidente demonstrou como a tomada de decisões erradas pode transformar uma viagem tranquila em uma tragédia irreversível. O impacto ambiental dos naufrágios também é uma preocupação crescente. Em 2020, o navio petroleiro MV Wakashio encalhou em um recife de coral em Mauritius, causando um dos maiores desastres ambientais da história do país. O vazamento de óleo atingiu áreas protegidas e afetou milhares de espécies marinhas. O incidente reacendeu o debate sobre as rotas de navegação próximas a ecossistemas sensíveis e a necessidade de planos de emergência mais eficazes para conter vazamentos de petróleo no mar. Mesmo os maiores e mais modernos navios do mundo não estão imunes a desastres. Em 2018, o cargueiro MSC Zoe, um dos maiores navios porta-contêineres do mundo, perdeu mais de 270 contêineres durante uma tempestade no Mar do Norte. A carga, que incluía produtos químicos e plásticos, poluiu as praias da Holanda e da Alemanha, causando danos ambientais significativos. Esse incidente mostrou como o transporte marítimo pode gerar impactos negativos inesperados e destacou a necessidade de soluções para evitar perdas de carga no oceano. A história da navegação está repleta de lições sobre os desafios enfrentados pelos marinheiros e a constante busca por maior segurança no mar. A cada naufrágio, novas normas e tecnologias são desenvolvidas para tornar as viagens mais seguras. Ainda assim, o oceano continua sendo um ambiente imprevisível, onde a força da natureza e os erros humanos podem resultar em tragédias. Por isso, entender os riscos e aprender com os erros do passado é essencial para garantir que futuras gerações possam navegar com mais segurança e responsabilidade.